Oi, tudo bem? Aqui quem está falando é Fabiano Benassi. E nesse vídeo eu vou continuar com a série sobre os 8 passos do Yoga Sutra, os 8 passos do Yoga clássico, os 8 passos do Yoga de Patanjali. Eu já falei aqui sobre Yama, Niyama e Asana. Yamas e Niyamas são as condutas éticas, as condutas para você aplicar no dia a dia, tanto de você com o mundo e você com você mesmo. E depois eu entrei no assunto de asana, falando o que é o asana de verdade. Muita gente às vezes pensa que o asana é só uma posição física, quando na verdade ele é algo muito mais profundo. E hoje eu vou falar sobre o quarto passo, que é pranayama. E pranayama, muita gente ouve falar como técnica de respiração. E será que é só isso mesmo? Será que pranayama é só respiração? Ou tem um pouco mais de profundidade nessa técnica, nessa ideia do que é o pranayama? Então a gente vai explorar um pouquinho sobre isso aqui. Primeiro, eu quero falar o que é prana e o conceito de prana. E muitas vezes sem deixar algo muito místico envolvido nesse sentido, tá? Prana, a palavra prana é algo que dá a ideia de movimento, principalmente um movimento que é um movimento para frente. Sempre que a gente pensa em movimento, a gente pode também pensar na natureza. A natureza ela está sempre em movimento, ela sempre muda. Né? Como diz a música, nada do que foi será, do jeito que já foi um dia. Então, você na natureza sempre vai ter muita mudança por causa desse movimento, dessa dinâmica. E se você for pensar no seu corpo também é um processo da natureza, ele tem vida acontecendo dentro dele. É claro que o ritmo do seu corpo ele depende de uma série de fatores, mas a gente pode associar o ritmo do seu corpo como um ritmo também que a gente encontra na natureza. Então prana é um movimento. E que tipo de movimento é esse movimento? A gente tem algumas traduções, né, algumas formas de dizer que prana é, por exemplo, a energia vital, prana é bioenergia, e não está errado nada disso, tá? Mas pensa o seguinte, quando você está vivo, o seu corpo tem uma certa característica, né? O seu corpo tem alguma coisa que anima, que faz você ser representado através do seu corpo. Né? Então, você tem aí alguma coisa dentro de você, digamos que está no comando. Tá? Quando você morre, né, independente do que for a sua crença, tá? Eu não estou aqui para discutir crença, mas a questão é quando você morre, isso que estava animando o corpo acaba. Né? Então seja um processo biológico, se você quiser ver assim, seja o seu espírito, a sua alma, seja a sua essência, o ser dentro de você, o eu, o Purusha, como é que chama? Shiva também é uma descrição também de essência, enfim, como você quiser chamar, tá? Ou como você entender, ou como você acreditar, não importa, independente do que você entender em relação a esse assunto. Mas a questão é que vai embora quando você morre. E aí, essa vitalidade, esse vigor, né, ele muitas vezes acontece quando você movimenta o prana dentro de você. Então você muitas vezes movimenta o prana sem saber, né, que você está fazendo isso de uma forma consciente. Por exemplo, quando você se empolga para fazer alguma coisa, você está empolgado, você chegou do trabalho cansado, e aí de repente, eu gosto de dar esse exemplo, você chegou do trabalho cansado, e de repente você recebe uma ligação do seu trabalho falando assim, olha, precisamos de você aqui de volta por um problema XYZ, né, e você muito cansado, porque o trabalho já foi intenso, fala assim, olha, desculpa, mas hoje não vai dar, né, você não volta. Só que aí você recebe uma outra ligação de alguém convidando você para ir para um evento, para um show, né, para uma balada, enfim. Mas a pessoa ainda fala assim, olha, aquela pessoa que você está esperando, né, que você quer encontrar, vai estar lá. Pronto, a sua energia volta na hora. Né? Aquele cansaço acabou. Né? Então eu estou dando um exemplo, pode ser que você tenha vivido isso ou não. Eu já vivi isso, mas é algo mais comum. E pode ser que muitas vezes você está cansado, está indisposto, e aí de repente acontece alguma coisa e pronto, a sua energia volta. Por que você ficou empolgado? Por que você ficou com vigor? Então o pranayama ele trabalha muito com essa ideia de vigor. O que é vigor? Ojas, né? A gente chama vigor no sânscrito de ojas. Ojas é uma palavra
que representa aqui, é traduzida por vigor. Mas o vigor é algo que vem de dentro de você. Ele é representado também por uma vontade, né? Bhava é vontade. Então quando você tem muita vontade de fazer alguma coisa, e vontade com empolgação, você está com vigor naquilo. E esse vigor, essa vontade de empolgação, muitas vezes vem do seu ser, não do seu ego, né? do seu corpo, do que você comeu. Né? Então não é isso. Né? Então quando você, por exemplo, está motivado, você também tem esse vigor, essa energia, né? essa coisa que extrapola, né? Essa extroversão. Então tá, né? Então pensando nisso, isso é um pouco do prana, tá? Sendo movimentado dentro do seu corpo. Agora, quando você pensa em prana, por exemplo, como algo ainda mais profundo, o prana ele tem algumas características. Como é que você sabe o que é prana? Né? Como que você movimenta o prana dentro de você? Como é que você define o prana? Então o prana ele tem duas coisas muito importantes. A primeira é a seguinte: o prana ele tem a mesma natureza do seu pensamento. Ele tem a mesma natureza do seu pensamento. As características que você tem do seu pensamento são as características do prana. Características no que se refere, por exemplo, a algo intangível. Algo que pode estar em movimento mais intenso, em movimento mais lento, mas ele tem exatamente as mesmas características. Você consegue tangibilizar o seu pensamento? Então tá, outra coisa importante é o seguinte: o prana se movimenta. Imagina o movimento do vento. Você não vê o vento, você percebe que o ar está aqui em volta. Quando ele se movimenta, você sente ele tocar na sua pele. Você percebe quando você inspira, então você está inspirando alguma coisa está entrando, mas você não consegue ver, você não consegue perceber o que é. Mas você sabe que alguma coisa você precisou inspirar para que a sua vida continue. Né? Então pensa no prana se movimentando como vento. E você também não consegue ver o prana, tá? Então o prana é uma força, né? A gente pode dizer que é uma força da natureza. E é uma força da natureza que, diferente do movimento do vento, do vayu, como a gente chama, ele não tem a mesma característica que o vento no que se refere à sua qualidade, agora acabei de falar, esqueci a palavra. A sua natureza. Então a natureza é igual à do pensamento. Então quando você faz pranayama, agora indo para a técnica, tá? Então quando você faz pranayama, você está, na maioria das vezes, respirando. Mas não necessariamente. Né? Shivananda falava que quando você inspira, para você imaginar o ar saindo, e quando você expira, para imaginar o ar entrando. Ou seja, o prana, né? Não é o ar, é prana. Então quando você inspira, imaginar o prana saindo, e quando você expira, imaginar o prana entrando. Ou seja, você imagina um movimento contrário do que a sua respiração está executando naquele momento. Então isso é claramente, né, uma ideia de que você pode usar a respiração como um mecanismo para mobilizar o seu vigor. E principalmente como um mecanismo para mobilizar as forças do seu cérebro, da sua cabeça, do seu sistema nervoso, da sua fisiologia. Então, para você controlar o seu corpo, é importante você respirar. Só que o pranayama, ele é também respiração, ele pode-se dizer que é respiração, mas ele é um pouco mais do que respiração. Ele é você construir uma conexão com o seu corpo através do movimento. E quando você constrói essa conexão, pensa que você nasceu como um papel em branco. Você constrói a sua forma de falar, a linguagem que você vai utilizar para falar, uma ou duas ou três línguas, né, dependendo de como você vai aprendendo ao longo da sua vida. Mas você constrói a sua linguagem, você constrói a sua forma de entender as coisas, o mundo, você mesmo. Você dá nome para as formas, namarupa, né? Então você dá nome para as formas, significado. Então isso também faz com que você comece a perceber, você constrói o universo. Né? Você constrói o entendimento das coisas através da linguagem, por exemplo. Então quando você usa o pranayama, o que você está fazendo é um pouco disso também. Você está usando o vento para construir uma linguagem de conexão com a sua mente e com o seu corpo. Mas o pranayama, ele é muito mais do que respirar. Por quê? Porque o pranayama é o controle do prana. Lembra que eu falei que prana é movimento e que o movimento ele muitas vezes se manifesta em forma de vigor, em forma de ojas. Quando você faz pranayama, uma das coisas que acontece no seu corpo é fazer com que o seu corpo fique muito vitalizado, muito revitalizado. Por isso que eu comecei os vídeos falando sobre autocontrole emocional e eu falei sobre respiração. Na verdade, o objetivo de colocar ritmo, de colocar
formas de você respirar. Não é só para você respirar de uma forma específica e influenciar na sua fisiologia. É para fazer você mudar a sua mentalidade em relação à forma como a sua respiração ocorre e como você reage. Então, quando você respira, fazendo pranayama, você não está só respirando. Você está colocando vários elementos, principalmente uma construção que começa na sua mente, e não, ela acontece no corpo, mas ela começa na mente. Então você está construindo a imagem, você está construindo a sensação, você está construindo as cores muitas vezes, você está construindo o cenário, né? Imagina uma casa pronta, você não tem uma casa, você vai construir uma casa, você imagina ela pronta, mas você vai passar pelo processo de construção. Então você visualizar essa finalização no momento que você executa a técnica, como o objetivo para onde você quer ir, são coisas que você pode executar no pranayama. Mas tem outras coisas também. Existem técnicas como bandhas, que são contrações de plexos e glândulas. Existem também ritmos. Então tudo isso serve para você usar a respiração para controlar o seu cérebro, a sua cabeça, mas ao mesmo tempo fazer com que você esteja presente, conectado e focado e executando de forma que o seu corpo, mente e coração trabalhem juntos. E um barulhinho, né, de sirene. Com que você esteja bastante vitalizado, bastante revigorado, você aumente o seu vigor. Então o pranayama, o objetivo dele é fazer isso, aumentar o vigor, é fazer com que a sua vitalidade fique muito grande. E o quarto passo de Patanjali, ele tem a ver com isso. Ele não tem necessariamente a ver só com respirar. Ele não tem a ver só com as técnicas respiratórias, né? Ele tem a ver com essa ideia de prana. E o prana está relacionado também com como a sua mente funciona, como é a sua mentalidade para o mundo. Então você vai colocar coisas em que desperdiça a sua energia, ou você vai atenção nas coisas que desperdiça a sua energia, ou você vai colocar atenção nas coisas que te dão energia, que aumentam o seu vigor. Então tudo isso, todos esses recursos que você tem dentro das técnicas de pranayama, eles vão de novo, né, repetindo, vão trabalhar com o aumento da sua vitalidade e do seu vigor. Então, para não ficar muito grande esse vídeo, eu vou parar por aqui. Depois eu vou falar um pouquinho mais pra frente sobre prana, sobre técnicas de pranayama, qual é a diferença de você fazer um respiratório e de você fazer um pranayama. Dou a técnica para vocês aprenderem também. Mas o que você tem que saber é o seguinte, o importante agora é o seguinte, pranayama não é só respiração, pranayama é muito mais do que respirar. Pranayama, ele é um trabalho que vai mexer com todos os níveis de consciência do seu corpo, do mais denso ao mais sutil, do mais subjetivo ao mais intenso. Então ele vai trabalhar com todos esses níveis, purificando, revigorando e revitalizando e permitindo que a sua mente e o seu corpo trabalhem em uma conexão única e profunda, ok? Então esse é o vídeo de hoje. Eu não sei quanto tempo deu aí, mas espero que tenha sido curto. É porque dá para falar muita coisa de pranayama. Se você gostou, curte aqui embaixo, deixa o seu comentário também, a sua dúvida. Se inscreve lá no meu site, na minha lista. No meu site é o Universo Yoga, www.universoyoga.net. O link está aqui embaixo também. E a gente se vê amanhã no próximo vídeo. Um grande abraço, uma ótima semana, se você está vendo esse vídeo agora no começo da semana, eu estou gravando no domingo. E a gente se vê no próximo vídeo. Namastê.